Aleluia. Abra sua Bíblia junto comigo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Aleluia. No seu capítulo 22. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Aleluia. A parábola do banquete nupcial. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou os seus servos a convidar, aleluia, enviou os seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados, que lhes preparei o meu banquete. E os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo já está preparado. Aleluia. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados não deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda atacando os servos, maltratando-nos, e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei aos seus servos: o banquete de casamento está posto. Aleluia. Contudo, os meus convidados não eram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pela estrada e reuniram todos quanto puderam. Encontraram gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados, como aqui nós estamos nesta noite. Porque aqui o convite foi feito, e aqui você está, aleluia, nesta noite. Indagou-lhe o Senhor, percebeu que, eu pulei um versículo. E assim os seus servos saíram pelas estradas e reuniram todos quanto puderam entrar, gente boa e gente más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não estava trajado de vestes nupciais. E indagou-lhe: amigo, como entraste a este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhes os pés, as mãos, e lançai-os para fora às trevas. Ali haverá lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados e poucos escolhidos. Você assenta,
glorificando o nome do Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, a qual o Senhor me dera para trazer sobre a igreja dele nesta noite, é acerca do banquete final. O convite, a resposta e o juízo, a qual está descrito nesta parábola, a qual o próprio Jesus relatou. O tema, o reino dos céus, como destino eterno ao ser humano, o convite, a responsabilidade e o juízo. O propósito desta parábola é alertar, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a igreja a estar o quê? Preparada. Para que, igreja? Para a salvação. Este é o propósito verdadeiro e genuíno do Evangelho de Gênesis Apocalipse. Você não está na igreja para conquistar uma casa. Você não está na igreja para conquistar um casamento. Você está na igreja para ser salvo. Este é o convite real e verdadeiro do Rei para com as nossas vidas. É a salvação eterna. Quantos entendem que você não está aqui por outra coisa, senão pela sua salvação? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos declara que nós devemos buscar o reino acima de todas as coisas e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se você está buscando o reino, você não precisa estar pedindo, porque o Senhor sabe e já contemplou a tua necessidade. Ele vai de encontro àquilo que você necessita. Ele disse: atentamente ouvir a Deus e obedecer aos seus mandamentos, nós iremos comer o melhor dessa terra. Aquele que obedece a Deus não fica mendigando o pão para ninguém aí fora. Sabe por quê? Porque você tem intimidade, você dobra o seu joelho e a provisão bate na sua porta. O Deus que nós servimos é um Deus provedor. Mas não é por isso que você está aqui nesta noite. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa, aleluia, para buscar a chave da casa. Você saiu da sua casa para ouvir Jesus falar. E é Jesus quem está falando acerca desta palavra. Falando aos seus discípulos e trazendo uma alusão daquilo que é o seu reino e de que como ele funciona, para que a gente possa ter entendimento. Existem pessoas, por incrível que pareça, no nosso meio que ainda não alcançaram o entendimento, ainda não alcançaram a sabedoria e ficam se degladiando dentro da igreja. Fica se debatendo porque ainda não entendeu o propósito e não entendeu o convite que o mestre e o rei te fez para estar aqui nesta noite. Aleluia. Jesus frequentemente usava parábolas para relatar as verdades profundas acerca do reino dos céus. Ele conta a parábola das bodas, uma história que à primeira vista, aleluia, parece sobre um casamento, mas que na verdade trata-se do fim dos tempos, um convite à salvação e o juízo eterno. Esse juízo virá sobre a face da terra e até aos confins da terra.
porque está descrito na palavra. E se a palavra é verdade, ela vai acontecer. Quantos entendem o que o Senhor está falando? Um chamado. Essa parábola representa para nós a salvação. Ele está nos convidando para o banquete da salvação nesta noite. Aleluia. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou essa festa de casamento para o seu filho. E o rei representa quem na parábola? Deus. O noivo representa quem? Jesus, o seu filho. O convite representa o chamado para cada um de nós que aqui estamos. Aleluia. Eu fiz vários convites para várias pessoas estarem aqui nesta noite, meu apóstolo. Mas nem todas atenderam ao convite. Mas aqueles que atenderam, com certeza não sairá daqui de mãos vazias. E é sobre isso que essa parábola ela fala. O convite representa o chamado de Deus à salvação. Inicialmente os convidados são quem? O povo judeu. O povo de Deus, o povo da aliança. Porém a palavra do Senhor vai nos falar e nos declarar que este mesmo povo escolhido outrora por Deus rejeitou ao seu convite. Rejeitaram ao convite de Jesus. A palavra do Senhor, ela nos declara que este rei, ele preparou tudo, ele fez a festa nos mínimos detalhes e mandou convidar, aleluia, aquele povo a estar ali. Porém, eles não quiseram estar. Eles rejeitaram o convite. Quando que nós entendemos que eles rejeitaram o convite acerca da salvação, a qual o Filho unigênito de Deus veio à terra para trazer a eles. Está escrito na palavra. Em João 1 está escrito no seu versículo 4 e 5. Olha o que diz a palavra. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. João 1:11. Aleluia. Louvado. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Igreja, o convite a princípio era para o povo escolhido, o povo eleito, os judeus, o povo e a nação de Israel. Mas aquele povo rejeitou ao convite. Aleluia. Por uma vez eles rejeitaram, e o rei novamente lhes faz o convite. E a Bíblia declara, assim como já fora lido, que eles não se importaram. E além de não se importar, ainda maltrataram e mataram os servos que o rei havia mandado para fazer-lhes convite. E o que isso representa para nós dentro do contexto bíblico? Aleluia. A perseguição que houve sobre quem? Sobre os profetas. Os profetas foram enviados por quem? Por Deus, para trazer o conserto sobre Israel, para proclamar a vinda do Messias. Porém eles não acreditaram, eles perseguiram aos profetas e os mataram. Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você
eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Todos aqui nós conhecemos a palavra do Senhor. Uma vez mais a Bíblia está relatando a segunda classe de pessoas que fora rejeitada. Aleluia. Os seus discípulos, outrora também perseguidos e mortos. Porém a palavra do Senhor vai nos declarar que este mesmo rei, que preparou tudo, e que fez o convite para estes, a qual eram os seus escolhidos. Mas uma vez tendo em vista que eles o rejeitaram, ele estendeu o convite para nós. Para nós que somos gentios. Porque está descrito na palavra, em João 11, a partir do versículo 12, ele diz: mas todo aquele que o reconheceu, ele lhes fez filhos. Essa palavra do reino alcançou a minha e a sua vida nesta noite. O convite foi estendido a nós. E será que nós temos consciência de quão grande amor Deus tem por nós, por ter enviado o seu único filho por amor de nós, para que nós pudéssemos ser alcançados? Aleluia. A palavra do Senhor declara que Ele manda os seus servos buscar a todos que encontrasse pelo caminho. Isso simboliza a obra de Deus, o ide que Jesus declarou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele declara e ele descreve aos bons e aos maus. Porque só você acha que você tem direito à salvação. Você olha para alguém que está numa sarjeta e você é incapaz de acreditar que o Deus que te lavou, que te limpou, que te remiu, que te santificou, é o mesmo Deus que também vai fazer com ele. Nós somos pretensiosos a crer que a salvação é só para nós. Nos achamos pessoas intocáveis. Aleluia. Mas a parábola está descrevendo acerca de um povo que atendeu o convite pelo chamado. Mas esse chamado não significa que você é eleito a ser escolhido. Porque se você não perseverar e você não entender qual é o propósito da salvação, para que haja, aleluia, santificação na sua vida, você não vai ser escolhido naquele grande dia. As portas não irão se abrir. E isso é muito sério, igreja. E isso é algo que nós como igreja temos que refletir. Como nós temos nos apresentado diante a essa festa, que já está preparada. Como nós temos nos apresentado diante deste banquete, a qual o Rei cuidadosamente já preparou para nós. Ele descreve que os bois, os meus novilhos gordos, já foram abatidos. Ele preparou o melhor para o banquete. O banquete já está pronto, o banquete já está preparado.
Aleluia. Será que nós temos dado ouvido a este convite? Qual tem sido a nossa resposta ao convite de Deus? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ou nós temos continuado, permanecido da mesma maneira? Eu acredito que aqui todos já foram um dia em uma festa de casamento. E eu tenho certeza que você não colocou qualquer roupa para estar lá. Eu tenho certeza que você preparou a melhor veste para se apresentar a este casamento. Mas este casamento, embora esta palavra não mencione sobre a noiva, nós sabemos que um casamento tem o noivo e tem a noiva. Aleluia. Quantos aqui são noiva do Senhor? Quantos aqui estão com as vestes nupciais preparadas para a eternidade? Aleluia. Deus continua hoje chamando pessoas ao arrependimento, ao convite, porque Ele é real, Ele é gratuito e Ele já chegou às nossas vidas. As vestes nupciais, ela representa a santidade. Como nós estamos diante de Deus? Como estão as nossas vestes diante do Senhor? Aleluia. Quantas pessoas têm permanecido dentro da festa, no banquete, mas com as vestes sujas? Aleluia. Igreja, nós precisamos de santificação, porque a palavra do Senhor diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Não adianta somente atender a um convite, ao chamado, mas não se santificar. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Igreja, eu, missionária Camila, eu posso dizer que eu um dia, estando aí aonde vocês estão hoje, dentro da festa, no banquete, já estive em pecado. Já estive com as minhas vestes sujas, achando que o rei não iria ver, que o rei não entraria no recinto para ver como estavam as minhas vestes. Mas eu louvo a Deus, apóstolo, porque um dia o rei entrou e disse: conserta a tua vida, para que haja santificação sobre ti. Eu não posso subir num altar e pregar no que eu não vivo. Existem pessoas que sobem a uma tribuna sem vergonha na cara, porque não tem autoridade para pregar, porque não vive o que prega. Não vive o que prega. As nossas vestes têm que estar limpas diante do Senhor. Hoje eu posso subir em qualquer altar, não somente neste, para pregar sobre santidade, porque eu vivo a santidade na minha vida. Eu vivo a santidade de Cristo na minha vida, porque a sua justiça chegou até a mim. Deus não é injusto, apóstolo. Deus não é injusto. Ele sabe como está as nossas vidas.
Mas Ele quer, pelo amor do teu filho, nos resgatar, nos trazer consciência de mente, de coração, corpo, alma e espírito. É tudo que Deus quer trabalhar em cada um de nós. Aleluia. É necessário que nós venhamos entender. O convite é pessoal. O convite é particular. Aleluia. Ele estendeu a todos. Porém, o convite é para você. Como está a sua vida hoje diante do altar? Como está a sua vida na nave desta igreja? Aleluia. Igreja, não se engane. A palavra do Senhor declara que este mesmo rei, que mandou convidar a todos, e com certeza todas aquelas pessoas que aos olhos da sociedade, aos olhos daqueles que eram religiosos, como ainda são nos dias de hoje, porque eles não mudaram, eles continuam agindo da mesma maneira, eles continuam sendo religiosos, eles continuam sem acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Mas eu louvo a Deus porque nós tivemos a oportunidade de nos ser aberto os olhos e entender que Ele é o Filho de Deus. E Ele está aqui nesta noite para nos resgatar por intermédio do seu amor. Nós não podemos adentrar a este banquete, aleluia, sem renúncia, sem arrependimento, aleluia, sem transformação de vida. O Evangelho, ele é transformador. Mas quando o Evangelho é transformador? Quando eu permito ele entrar na minha vida. Quando eu entendo o meu chamado e a minha chamada diante de Deus, e permaneço com as vestes limpas na posição, para que naquele grande dia eu possa ser escolhida por Ele. Ele tem os seus escolhidos. Quem são os seus escolhidos? Aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que entenderam o chamado. Aleluia. A veste simboliza o novo nascimento, a justiça de Cristo, a santificação. Entrar na festa sem essas vestes significa chegar a Deus sem a conversão verdadeira. Conversão genuína, a qual Deus quer realizar em cada um de nós. Aleluia. Porque observe você que o rei não fez distinção de pessoas. Ele mandou buscar todos. Os que rejeitaram, ficaram para lá. Não quiseram, problema deles. Naquele grande dia, eles não vão poder dizer que eles não tiveram a oportunidade. Porque se Jesus voltar hoje, eles ficam. Mas nós que reconhecemos a Cristo, iremos ceiar neste grande banquete, igreja. Nós não podemos mascarar o Evangelho. O Evangelho tem que ser nu e patente aos nossos olhos, para que haja conversão genuína, verdadeira sobre as nossas vidas. É sim, sim, não, não. Não existe meio termo no Evangelho. Ou você é crente ou você é ímpio. Ou você é santo ou você é profano. Ou você busca a verdade de Cristo, ou você sai por essas portas e vai fazer a sua vontade. É renúncia. Dói na carne, igreja, renunciar. Não é algo gostoso, não é algo que nos satisfaz. É algo que constrange o nosso entendimento, a nossa mente, mas que é necessário para que haja conversão e salvação sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia.
Quantos entendem o que o Senhor está falando aqui nesta noite? Você não está no reino apenas como frequentante. Aleluia. O reino, aleluia, ele estabelece em nós a fé. É por meio da fé que nós acreditamos em Jesus. Foi a fé que nos alcançou para que os nossos olhos fossem abertos e para que nós víssemos a salvação do Criador. Sua fé é formal ou é transformadora? Qual é a fé que te motiva? Qual é a fé que tem te motivado? A fé formal ou aquela que te transforma? Aquela que te constrange? Aquela que te coloca no centro da vontade de Deus? Aleluia. O juízo final e a separação eterna. Olha o que a palavra do Senhor diz. Que quando o rei adentra a festa para observar os seus convidados, ele encontra ali um homem que não estava trajado de vestes nupciais. E quando o rei encontra aquele homem que não estava com as suas vestes limpas, aleluia, olha o que a palavra do Senhor diz. Isso é muito sério, igreja. Indagou-lhe, amigo. Quem é que nos chama de amigo, apóstolo? É o próprio Deus, igreja. Porque Ele é o nosso amigo fiel. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Ele indaga aquele homem dizendo, amigo, sabe o que ele está querendo dizer em outra palavra? Eu fui seu amigo, mas você não deu crédito. Você não entendeu que eu sou o seu amigo verdadeiro. Aleluia. Ele declara como adentraste a este recinto sem as vestes apropriadas. Aleluia. Mas o homem não teve resposta. Assim será naquele grande dia. Muitos hoje não entendem o que o Senhor está requerendo de você. Qual é o propósito a qual você está aqui neste lugar? Mas naquele grande dia, ninguém vai se esconder do rei. As máscaras vão cair. Aquilo que está encoberto vai sair para fora. Sabe por quê? Porque aonde a luz habita, a treva tem que ser dissipada. Se existe alguém neste lugar camuflado, escondido, com as vestes sujas, Deus vai ao seu encontro nesta noite. O convite está sendo feito. Arrependa-se hoje enquanto é tempo, porque naquele grande dia não haverá tempo. A porta será fechada. A porta será fechada e muitos vão ficar para fora. A palavra do Senhor declara que quando aquele homem é pego com as vestes inapropriadas, sujas, aleluia, o rei ordena, lançai-o para fora. Isso é terrível, igreja. Para as trevas. E ele declara dizendo, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Se conserta hoje, igreja, porque hoje ainda dá tempo. Um dia eu andei errante, mas o Senhor me alcançou.
O Senhor me deu a oportunidade de eu rever os meus conceitos, de eu rever a minha vida, de rever como eu andava e como eu estava diante da presença de Deus. E Ele me lavou, Ele me limpou, Ele me santificou. O mesmo Deus que fez isso na minha vida é o mesmo Deus que deseja fazer isso na tua vida hoje, neste lugar. Quantos aqui entendem o que o Senhor está falando? Que é essa santificação que Deus deseja fazer. Corpo, aleluia, alma, espírito, mente e coração. Não adianta da boca para fora você dizer que é crente e a sua mente maquinar contra o teu semelhante. Aleluia, Deus está vendo tudo. Essa é uma imagem clara do juízo eterno. O inferno, igreja, ele é real. As pessoas não acreditam, as pessoas duvidam, aleluia, mas ele é real. O rei que inicialmente mostra graça e longanimidade, agora julga com justiça. Deus não é injusto, igreja. Deus é justiça. Deus, Ele é amor, mas Ele é também fogo consumidor. Não brinque com as coisas de Deus. Não se deixe enganar. Não escarneça de Deus achando que você está enrustido dentro da igreja e que Deus não está contemplando as suas vestes. Porque o Rei nesta noite está entrando aqui e passando em revista, examinando a cada um de nós nesta noite. Quantos aqui entenderam aquilo que o Senhor falou nesta noite? As horas já se foram, igreja. Eu queria falar muito mais, mas o horário não permite. Mas somente para concluir, muitos são chamados e poucos escolhidos. Mostra a tensão entre o chamado universal e a eleição divina. Aleluia. É Deus quem vai, aleluia, julgar. Não é o homem. A Bíblia nos relatou agora, através desta parábola, que não foi o homem quem deu por percebido que aquele homem estava com as vestes sujas. Foi o próprio rei quem entrou na representação de Deus para olhar como estavam os convidados naquela festa. Fica o convite nesta noite. Fica o convite nesta noite ao arrependimento, à salvação genuína que Cristo já liberou sobre nós. Ele já pagou o preço, igreja. Nós não temos que pagar preço, Ele já pagou o preço. Qual é o preço da igreja hoje? A obediência. Vestes limpas, vestes santificadas no sangue. Tem um louvor, Léo, que diz assim: nós estamos reunidos, a mesa está preparada. Dá lugar. Louve nesta noite, engrandeça a este Deus que já preparou, já está preparado. Eu costumo dizer que Jesus não está nas portas, Ele já está com a mão na maçaneta para entrar e buscar a sua igreja, os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus santificados. Se santifica, igreja. Sem santificação ninguém verá Deus. A casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa, me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo,
E diga glória a Deus.